Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, o nosso tema é o mercado futuro do índice brasileiro, o mini-índice, sabe? Contrato WIN25. Vamos investigar o que está movimentando, ou pode movimentar os preços, antes mesmo da abertura do pregão. A gente está se baseando num relatório bem detalhado, uma análise pré-mercado para hoje, dia 30 de outubro de 2025. Para quem não acompanha tão de perto, né, o WIN é esse contrato futuro do Ibovespa e tem o WDO, que é o mini dólar futuro, sempre ali lado a lado. A ideia aqui é mergulhar nesse material que é denso e tirar o que realmente importa, sabe? Quais são os sinais mais fortes, as conexões que a gente tem que ficar de olho, os insights que podem de fato ajudar a entender a dinâmica de hoje. Bom, vamos lá. Começando pelo cenário global. O relatório dá muito destaque para os rendimentos dos títulos americanos, os Treasury Yields. O de 10 anos, por exemplo, está ali rodando perto de 4,073%. Essa fixação neles continua tão forte assim? Por quê? Olha, continua e com razão, viu? Esses yields são tipo um termômetro muito sensível das expectativas do mercado global. Eles mostram não só a visão sobre inflação, crescimento, mas, e isso é crucial, como o mercado acha que o Fed, o Banco Central Americano, vai agir. A relação básica a gente já conhece, né? Juros mais baixos lá fora tendem a ser bons para as ações, diminui a competição da renda fixa, a taxa de desconto para os lucros futuros das empresas cai, mas o interessante mesmo é o que o relatório aponta para hoje. Não é só um número em si, 4,073%, é a dinâmica recente. Teve uma certa estabilização depois de uma alta forte, mas tem um detalhe importante. A curva de juros americana, que compara o curto e o longo prazo, continua bem achatada. Isso sugere que, mesmo com algum alívio na inflação, o mercado ainda não comprou totalmente a ideia de que o Fed vai relaxar tão cedo. É tipo um alerta que persiste. E se a gente vê, por exemplo, os juros na Europa subindo antes de Nova York abrir, como o relatório mencionou que aconteceu ontem de leve. Isso reforça a ideia de que o smart money, o pessoal mais informado, talvez esteja se defendendo, antecipando mais volatilidade. É o filme recente e o que está nas entrelinhas da curva. Faz sentido. Trazendo isso mais para a nossa realidade aqui. Como é que o dólar contra o real, o STBRL, que o relatório marca em 5,3610, se encaixa? Ele funciona como um termômetro local também? Ele só reflete o risco lá de fora ou tem vida própria? Ele muitas vezes reflete, sim, o risco global. Aquela correlação inversa clássica com o nosso índice futuro, o WIN, né? Em dia a dia, a versão ao risco, o tal do risk-off, é bem comum ver o WIN caindo e o dólar futuro, o WDO, subindo. Fuga de capital para a segurança do dólar. Só que o relatório de hoje chama atenção para um ponto específico. Essa correlação pode dar uma enfraquecida às vezes. Se o WDO está rompendo uma resistência importante, mostrando força compradora, e ao mesmo tempo o WIN está testando um suporte, aí a chance de uma queda mais forte no WIN aumenta bastante. Mas, o relatório também pondera que tem fatores técnicos do nosso próprio mercado de câmbio, fluxos específicos, que às vezes fazem o WDO andar um pouco diferente do sentimento global naquele instante. Tem esse ruído. Claro que, no médio prazo, um dólar a 5,36 continua sendo um ponto de atenção para a inflação aqui e para os juros do nosso Banco Central. Interessante essa possibilidade de ruídos na correlação, né? Não é sempre tão direto. E falando nesses fatores internos, o relatório também cita os nossos, digamos, velhos conhecidos. Desafio fiscal, dívida pública em 8,12 trilhões de reais, endividamento das famílias, das empresas, barulho político. Como é que essas coisas, que parecem mais um pano de fundo, impactam o dia a dia do trade no WIN? Elas chegam a se sobrepor ao externo? Chegam sim. E é aí que entra o tal do descolamento, que o relatório hoje trata como um ponto de atenção tático mesmo. Em dias como hoje, por exemplo, que o cenário lá fora parece começar meio misto, sem uma direção tão clara nos futuros americanos ou na Europa, o noticiário local ganha um peso muito maior. Uma fala política inesperada, um dado econômico nosso que surpreende, e hoje tem vários na agenda, né? Ou até um fluxo muito forte comprador ou vendedor em ações de peso do Ibovespa. Tudo isso pode fazer o WIN seguir um caminho próprio, sabe? Ignorando um pouco o que está rolando lá fora. Isso levanta uma questão importante, né? Que é a necessidade de sempre validar os sinais de fora com a nossa realidade aqui. O relatório sugere, assim, cautela redobrada se for operar só olhando para S&P 500 e tiver notícia relevante aqui no radar, ou se o fluxo interno estiver muito diferente. Aquela operação que parece óbvia olhando para Nova York pode ser desmontada rapidinho por Brasília ou pela Faria Lima. Faz total sentido, precisa dessa visão dupla sempre. Agora, para tentar antecipar a abertura e as primeiras horas do nosso pregão, o relatório, como quase todo mundo, né, aponta para os futuros americanos. S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones. Eles são o principal farol. Mas você mencionou que não é só olhar a variação percentual, e que aqui ficava interessante. O que mais o relatório sugere observar nesse comportamento dos futuros americanos de madrugada e na manhã europeia? Exato. A variação percentual é só a manchete, né? O relatório vai mais fundo.
Primeiro, o comportamento do preço deles em relação a níveis técnicos importantes lá fora. O futuro do S&P respeitou um suporte importante durante a noite ou ele tentou romper uma resistência e falhou. Isso mostra a força relativa de compradores e vendedores lá. Segundo, o volume. Uma alta com volume baixo é menos confiável que uma com volume crescendo, que indica mais gente participando, mais convicção. E terceiro, e esse é um ponto mais sutil que o relatório destaca hoje, é a análise de performance relativa. O relatório nota que o Nasdaq 100, o índice de tecnologia, tem mostrado mais força ultimamente do que o Russell 2000, que tem mais empresas menores mais ligadas à economia real americana. Se a gente conecta isso com o quadro geral, essa diferença pode indicar uma busca por segurança nas gigantes de tecnologia, que às vezes são vistas como mais defensivas, e não um otimismo geral com a economia. Um rally que a gente considera mais saudável e que geralmente é melhor para mercados como o Brasil, seria aquele com mais setores subindo junto, talvez até com o Russell 2000 liderando. Então, a qualidade desse movimento nos Estados Unidos, não só a direção, é um fator que o relatório sugere pesar na análise para o IN hoje. Um S&P subindo só puxado por poucas ações gigantes pode não dar a mesma força para o nosso índice aqui. Essa leitura da qualidade do rally é, de fato, fundamental. Não é só se está subindo, mas como está subindo. Agora, mudando um pouco o foco para as commodities. Petrobras e Vale têm um peso enorme no Ibovespa, e por tabela no IN. Começando pelo petróleo. Brent perto de $64, WTI perto de 60. O relatório parece tratar o impacto como ambíguo, uma faca de dois gumes para o índice. É isso mesmo. É precisamente essa leitura. O petróleo cria uma dinâmica bem complexa. É uma briga de gigantes dentro do Ibovespa mesmo. De um lado, o preço mais alto é bom para a receita da Petrobras, que tem um peso enorme, e isso tende a puxar o índice para cima. Do outro lado, petróleo caro significa pressão inflacionária no mundo todo. Isso deixa os bancos centrais, como o Fed, mais pressionados para manter ou até subir juros. E juros altos são ruins para o custo das empresas, para o crescimento e para o mercado de ações como um todo, afetando outros setores importantes aqui na Bolsa. O relatório sugere que essa tensão muitas vezes resulta em quê? Volatilidade no IN, mas sem uma tendência muito clara e sustentada vinda só do petróleo. Por isso, em dias que o petróleo é o destaque, mas o resto está meio neutro, o relatório até aponta que podem surgir boas oportunidades para operações mais curtas, os scalps, aproveitar as oscilações sem esperar um grande movimento direcional. E o minério de ferro? O contrato futuro está ali perto de $105,66 por tonelada no relatório. Ligação direta com a Vale e com a China. Qual a mensagem principal aqui? Aqui, a mensagem é bem mais direta. Atenção máxima na cotação do minério durante a madrugada. O relatório reforça o que muito operador experiente já faz. O fechamento do minério lá na Bolsa de Dalian, na China, tem um poder de previsão bem forte sobre como a Vale vai abrir aqui no Brasil. E como a Vale tem um peso gigantesco no Ibovespa, ficar de olho nessa cotação antes mesmo do leilão de abertura da B3 dá uma vantagem de informação importante. Permite antecipar, assim, com uma boa dose de confiança, se a Vale vai abrir com gap de alta ou de baixa. E isso influencia diretamente o cálculo do preço de abertura do próprio índice futuro IN. O relatório basicamente diz: não ignore esse dado. É um dos indicadores antecedentes mais confiáveis que a gente tem para as primeiras horas do pregão. Uma vantagem clara para quem está atento, sem dúvida. O relatório também menciona rapidinho o ouro, cotado a uns $4.011 por onça, chamando de termômetro do medo. Além do óbvio, qual a utilidade prática disso na análise de hoje? O relatório sugere observar não só o nível, mas surtos de alta no ouro durante a madrugada ou amanhã. Um pico repentino, forte no ouro, mesmo que os índices de ações ainda não tenham reagido tanto, pode ser um sinal de que tem alguma coisa acontecendo. Um risco geopolítico, financeiro, sei lá, borbulhando por baixo e que ainda não foi totalmente precificado. Funciona como uma luz amarela piscando, sabe? Se o ouro dispara, talvez seja bom redobrar a cautela ou até pensar duas vezes antes de manter posições compradas no IN, mesmo que os futuros americanos ainda pareçam ok. É um seguro contra surpresas. Perfeito. Um indicador de fumaça antes do fogo aparecer nos índices. Ótimo. Agora vamos entrar na dinâmica do pregão mesmo. A agenda econômica de hoje, 30 de outubro, está cheia. No Brasil, 8 tem IGPM, 9 horas tem vendas no varejo de IPCA 15. Lá fora, 10 horas, confiança do consumidor nos Estados Unidos, 11 horas, estoques de petróleo API e 13 horas, o PIB americano do terceiro trimestre. O relatório chama isso de mapa de Minas, né? E reforça que o que importa não é o número em si, mas a diferença para o consenso do mercado, a tal da surpresa. Como o relatório sugere navegar por esses horários de divulgação? Exatamente, a surpresa é o que dispara a volatilidade. O mercado já colocou no preço a expectativa, o consenso. Quando o número real sai diferente, os preços precisam se ajustar, e rápido. E a reação nem sempre é óbvia, né? O relatório até cita aquele exemplo clássico. Um dado de emprego nos Estados Unidos que vem muito forte, bom para a economia real, pode derrubar a bolsa. Por quê? Porque o mercado interpreta que isso diminui a chance do Fed cortar juros, ou até força o Fed a ser mais duro. A estratégia que o relatório recomenda para esses momentos é bem clara.
Prudência. Evitar estar muito posicionado bem na hora da divulgação. O ideal é esperar uns minutinhos, observar a reação inicial do preço, que muitas vezes é caótica, cheia de violinada, né? E só aí tentar operar a favor da direção que parece se firmar depois que a poeira baixa. Tentar adivinhar a reação antes é muito arriscado. Esperar a poeira baixar, boa dica. Então, juntando tudo isso, o que significa para o gráfico do WINS25 hoje? A análise técnica do relatório mostra uma tendência de alta no gráfico diário, mas com sinais de alerta. O último candle diário deixou uma sombra superior ampla. Isso indica pressão vendedora no fim do dia anterior. E o IFR, o índice de força relativa, está em 58,21, que é considerado neutro. Como a gente interpreta esses sinais técnicos junto com todo o contexto macro? Concordo. A leitura técnica pede atenção mesmo. O gráfico diário está sugerindo que a força compradora talvez esteja perdendo um pouco de gás depois da alta recente. Essa sombra superior é um sinal clássico de que o preço tentou ir mais alto, mas foi rejeitado. Aí você olha o gráfico de 60 minutos e o preço está ali, trabalhando entre as médias móveis. O relatório interpreta isso como consolidação, uma indecisão do mercado. Talvez esperando justamente um gatilho que pode vir dos dados de hoje ou de um movimento mais forte lá fora. Mas é no gráfico de 15 minutos que o relatório foca para a estratégia tática do dia, para o curto prazo. Os níveis-chave que eles destacam são, para cima, como resistências. A zona imediata está entre 148.935 e 149.110. Se passar daí, os próximos alvos seriam 149.340, 150.095 e lá no alto, 150.525 e 150.850. Para baixo como suportes. A região mais próxima fica entre 148.810 e 148.450. Se perder essa área, pode buscar 148.185, 147.770 e numa correção mais forte, 147.230, 147.090. O relatório dá bastante ênfase nessas zonas imediatas, sabe? O teto em 149.110 e o piso em 148.450 para as decisões de hoje. Ok. Níveis mapeados. E como o relatório traduz isso em cenários para operar? Parece que não é só romper o número, precisa de confirmação, né? Exatamente. O relatório deixa isso bem claro. Para um cenário de alta, para pensar em compra, não basta o WIN romper a resistência ali de 149.110. Esse rompimento precisa ser validado. O ideal é o S&P 500 futuro também estar forte, rompendo as resistências dele, e o dólar futuro, WDO, enfraquecendo, perdendo suportes. Um rompimento só do WIN, sem esse apoio externo, o relatório considera de alto risco. Grande chance de ser um falso rompimento, o famoso bull trap. E para o cenário de baixa, para venda, a lógica é a mesma, só que invertida. Perdeu o suporte em 148.450, só ganha força se vier junto com um cenário externo ruim. É sempre futuro caindo, dólar forte, WDO rompendo resistência ou alguma notícia interna muito negativa. E tem o terceiro cenário. Se o preço ficar de lado, preso entre o suporte de 148.450 e a resistência de 149.110, aí é consolidação. A sugestão do relatório aqui é mais cautela ainda. Talvez operar mais curto, fazendo scalps nas pontas dessa faixa, ou simplesmente esperar fora até ter uma definição melhor, principalmente se os mercados lá fora estiverem mistos ou antes dos dados importantes. Entendi. Essa necessidade de juntar os sinais à confluência é um ponto-chave. Então, juntando todas essas peças macro, commodities, técnica, agenda, qual é a conclusão do relatório sobre o viés para hoje? O sentimento geral está pendendo para que lado? O relatório resume o viés do dia como neutro, com um viés positivo cauteloso. Parece meio estranho à primeira vista, né? Mas a justificativa está justamente nesse conflito de sinais que a gente viu. Por um lado, os dados de inflação recentes, tanto aqui quanto lá fora, deram um alívio e ajudaram a sustentar o otimismo, esse é o lado positivo. Por outro lado, os sinais técnicos no gráfico diário do WIN, tipo aquela sombra superior, e a própria consolidação no gráfico de 60 minutos, mostram cansaço ou pelo menos hesitação. Esse é o lado cauteloso. Parece que o mercado quer subir, mas está encontrando dificuldade, talvez esperando mais confirmação para ir. Entendi a lógica do positivo cauteloso. Faz sentido nesse contexto. E para navegar esse cenário que pode ser meio confuso durante o pregão, quais são as variáveis que o relatório insiste que a gente precisa monitorar de perto, o tempo todo? O relatório lista 4 pontos cruciais para ficar de olho direito. 1. A ação do preço dos futuros do S&P 500 continua sendo o principal termômetro do risco global e o motor mais provável para movimentos direcionais aqui no WIN. 2. Comportamento do WIN nos níveis críticos. Como o preço vai reagir quando chegar perto da resistência-chave 149.110 e do suporte-chave 148.450. Rejeitar ou romper essas zonas, de preferência com volume, vai dar pistas importantes.
3. Divulgação de dados nos Estados Unidos. O foco principal é a confiança do consumidor, às 10 horas do horário de Brasília. A reação do mercado a esse número pode dar o tom para o resto da manhã. 4. Movimento do dólar futuro WDO. Usar ele como um filtro, uma confirmação. Se o WIN tenta subir, mas o WDO não cai, ou até sobe, tem que desconfiar. Se o WIN perde suporte e o WDO rompe resistência, a confirmação de baixa fica mais forte. Aquela correlação inversa, idealmente, tem que estar funcionando. Perfeito. Com essas variáveis na cabeça, qual é o plano de jogo tático que o relatório sugere? Parece que tem uma preferência inicial, né? Sim, o relatório propõe uma abordagem meio que em etapas. Para abertura, a recomendação é clara. Calma, esperar os primeiros 15, 30 minutos, a volatilidade inicial costuma ser meio bagunçada, né? Esperar para ver se uma direção mais provável para o dia começa a aparecer. E observar bem como aqueles níveis-chave, 148,450 e 149,110, são tratados logo de cara. Estratégia primária. Considerando a mistura de tendência de alta no diário, mas com sinais de cansaço, e a resistência logo ali em cima, a estratégia prioritária que o relatório sugere é procurar por sinais de falha no rompimento dessa resistência ali na zona de 149,110 até talvez 149,515. Expert Speaker. O cenário ideal seria o preço testar essa região, mostrar dificuldade para passar, formar candles de reversão, perder volume comprador e aí recuar com volume vendedor aparecendo. Isso abriria uma oportunidade de venda, apostando numa volta para a média ou no início de uma correção. Estratégia secundária. A compra só é recomendada depois de um rompimento claro e confirmado da resistência de 149,110. E o que é isso? Romper com volume, de preferência fazer um reteste da zona rompida como suporte e muito importante que esse movimento esteja alinhado com o cenário externo positivo. S&P firme, dólar fraco. Comprar antes dessa confirmação toda ou contra o cenário externo, o relatório acha bem mais arriscado. Essa ideia de buscar a falha na resistência como plano A é interessante. Reflete bem essa cautela que você mencionou no viés. E sobre gestão de risco, alguma recomendação específica para hoje? Fundamental, né? Sempre. Mas o relatório reforça uns pontos para hoje. Primeiro, atenção dobrada nos horários dos dados, principalmente 10 e 13 horas. A sugestão é diminuir o tamanho da posição ou até zerar rapidinho antes da divulgação para não ser pego na volatilidade que pode ser imprevisível. Segundo, o uso de stops técnicos. Eles têm que ser lógicos, abaixo de suportes para compra, acima de resistências para venda. Mas com uma folguinha, sabe? Fora da zona imediata de briga, para evitar ser violinado por aquele ruído normal do mercado, ainda mais num dia que pode ter mais volatilidade por causa da agenda e dos sinais técnicos mistos. E gestão de risco não é só onde pôr o stop, é também ajustar o tamanho da mão, a confiança que você tem naquele trade e no cenário geral. Excelente. Então, para a gente amarrar tudo, recapitulando a essência do que a gente conversou aqui. Essa análise pré-mercado é, no fundo, um exercício de juntar as peças, né? É pegar informações que parecem soltas, sentimento global pelos juros americanos, o termômetro local do dólar, a influência das commodities, os fatores daqui, a agenda do dia, os níveis do gráfico e tentar montar um quadro que faça sentido. Um quadro que nos dê uma visão de probabilidades e um plano tático para navegar o dia. Exatamente. E o valor dessa análise estruturada não é tentar adivinhar o futuro, porque isso não dá, né? Mas sim ajudar a filtrar o barulho enorme de informação que tem por aí. E concentrar a atenção nos cenários que parecem ter mais chance de acontecer, com gatilhos e confirmações que a gente pode observar. Isso é, assim, fundamental para tomar decisões mais racionais e menos no impulso num ambiente tão rápido e às vezes tão caótico como é o mercado de índice futuro. Para a gente fechar nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação, algo para a gente pensar durante o pregão. O relatório aponta esses sinais técnicos de cansaço no WIN, mesmo depois de notícias sobre inflação, que são boas no fundamento, terem animado os mercados recentemente. Será que tem alguma tensão escondida, algum fator futuro que talvez ainda não esteja claro nas manchetes que o mercado já está começando a sentir, a precificar nessas entrelinhas técnicas? Fica aí a reflexão para a gente manter no radar.